Olá, estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM de São Paulo. Eu sou Cecília Carrilho. E eu sou Manuela Cara. No programa de hoje vamos falar sobre representatividade LGBTQIA+, no cinema. A indústria do cinema tem desempenhado um papel importante na forma como a sociedade percebe e compreende diversidade de identidade de gênero e orientações sexuais. No entanto, é inegável que o caminho para a representação inclusiva tem sido desafiadora. Assim, nesta conversa, abordaremos as conquistas, os desafios e os estereótipos enfrentados pela comunidade LGBT no cinema. Vamos discutir como as narrativas queer têm evoluído e como os filmes têm impactado a cultura e a sociedade. Para nos ajudar a entender o tema, recebemos aqui no Linkados uma professora querida da casa, referência quando o assunto é identidade e diversidade. Obrigada, professora Rosilene Marcelino. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês, antes de tudo, e principalmente essa possibilidade de falar sobre algo que é tão importante se a gente pensa um mundo inclusivo. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais sobre a representatividade LGBTQIA+, no cinema. Por que a representatividade é tão importante para a comunidade LGBTQIA+. Para responder essa pergunta, eu julgo importante dar um passo atrás e fazer um esclarecimento de que quando eu estou aqui participando dessa conversa com vocês, eu não tenho a pretensão de maneira alguma de falar por, mas como professora, como educadora, de falar sobre o assunto. E nesse sentido, ajudar a romper preconceito, discriminação, estigma que a gente tem circulantes nessa realidade que tem se mostrado cada vez mais conservadora, tradicional, e a gente sabe dos desafios diários que a gente enfrenta para a gente ser simplesmente quem a gente é. E uma grande violência que a gente enfrenta nessa realidade hostil, conservadora, tradicional, nesse momento político, inclusive, que a gente vive, traz consigo o perigo do extermínio do outro, do extermínio do plural, do extermínio do diferente, né, com uma suposta possibilidade de pensamento uno. Então, acho que é importante realmente dar esse passo atrás, reconhecer que aqui estamos falando sobre e que a gente tem essa relevância do assunto justamente para a gente continuar fazendo um movimento em direção à pluralidade, não é? Essas identidades que são múltiplas e que têm ali a sua importância na composição do mundo, né? Acho que não tem violência pior que a gente possa sentir do que aquela que a gente não se dá conta que a gente sente. E eu vejo bastante disso quando a gente para observar a falta de produção, de representatividade, quando a gente está falando de infância, o quão importante é esse movimento de identificação, né, via produtos culturais midiáticos, trazendo possibilidades para a gente de enxergar um horizonte mais amplo de possibilidades. Quais são os problemas de crescer mal representado? Bom, a gente tem aí uma violência simbólica, não é? Porque a gente não traz todas as possibilidades para as crianças. O problema que a gente enfrenta é que eu estou indo e voltando aqui no raciocínio pelo seguinte. Ainda ontem eu estava fazendo um trabalho de qualificação de uma estudante e a gente tem o hábito de construir o memorial quando se está fazendo um projeto monográfico, experimental, mas a grande questão é que ali, por exemplo, surgiu a subjetividade da estudante no sentido de que estudar a animação, a questão da representatividade do universo LGBTQIAP+, por conta de, na sua infância, não ter se visto naquilo que era exibido. Então, é importante porque quanto tempo se leva, não é, para se tomar contato com uma possibilidade
de você pertencer, de você poder entender que há outras pessoas com as quais você se identifica. Então, isso faz toda a diferença, não é? De a gente poder ali trazer, enfim, um leque de existências, respeitando todas elas. Você acha que o cinema tem representado à altura o movimento LGBTQIA+? Houve, assim, alguns avanços significativos? Olha, nós temos transformações, mas as transformações elas não acontecem na medida, né, na velocidade com que as coisas deveriam acontecer. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio, mas a gente precisa notar que os produtos audiovisuais, né, o cinema de uma maneira geral, ele reflete e refrata a sociedade que a gente vive. Então, essa assimetria que ainda existe em termos de produção, em termos de representatividade, acaba sendo a cristalização dessa cultura que a gente opera. E isso é importante da gente observar e observar de frente. E também a gente pensar em termos qualitativos, como tem sido essa representação e essa representatividade ao longo do tempo. E nós temos os dois movimentos acontecendo. Um primeiro de representação, em que a gente tem a presença de certos papéis, mas o que a gente encontra é principalmente um papel secundário, a gente encontra uma visão estereotipada, questões ali que em nada refletem de fato a população LGBTQIAP+. E isso é um dilema, isso é um problema. Conforme a gente vai caminhando, a gente percebe que começa a surgir um protagonismo dentro de algumas produções, e isso faz toda a diferença. Então, a gente vai a passos não tão rápidos como gostaríamos, mas a gente vê cada vez mais, inclusive por essa possibilidade tão grande que o streaming acabou abrindo com outras produções, entrando no circuito e fazendo frente, né, para uma hegemonia em termos de produção, a gente acaba tendo aí a entrada de uma representatividade que traz protagonismo de fato. E a gente começa a observar filmes e séries que, de uma maneira respeitosa, começam a trazer histórias para a gente se deparar e poder ter uma compreensão melhor desse universo e mais respeitosa. Então, você acha que o streaming ajudou bastante nisso? Sim, definitivamente. A gente tem essa movimentação que começa num ponto de virada, ali perto de 2007, com o surgimento de Netflix e depois toda essa multiplicidade de plataformas que foram surgindo, acabou abrindo espaço, né, para uma pluralidade de produções. E isso definitivamente é importante em termos de voz para a comunidade, em termos de roteiros, em termos de contextos, em termos de abordagens feitas. Tudo isso acaba criando, né, condições para a gente ter contato com outras histórias que antes, pelo circuito tradicional, a gente não tinha contato. Nós percebemos que o cinema costuma representar mais homens LGBTs do que mulheres. A que isso se deve? Eu tô pensando aqui em algumas coisas, né? Vocês viram essa pausa dramática, inclusive, porque hoje a gente tem um trabalho de curadoria de algumas frentes no sentido de a gente conseguir ter um acesso às produções, falando do universo LGBTQIAP+. A Globo, por exemplo, tem a reunião, né, de determinadas produções, de séries, fazendo uma combinação harmoniosa, né, mostrando a representatividade trans, a representatividade lésbica, a representatividade bissexual. Então tem um conjunto ali de obras que eles sistematizaram e agruparam, justamente falando o que traz ali o protagonismo
dos gays, o que traz o protagonismo, né, do universo lésbico. Então, está tudo ali agrupado de uma maneira que você pode fazer a sua forma de aproximação dessa realidade. Tem um descompasso, acho que tem uma questão histórica, tem ainda as assimetrias definitivamente, mas tem muita gente engajada em olhar para o que tem de produção e organizar, fazer uma curadoria para que a gente possa chegar naquelas produções que mais nos interessem. Você concordaria que tem um pouco a ver com o cinema não estar acostumado a representar mulheres independente de homens? Geralmente, quando tem uma mulher no cinema, ela está ligada a algum personagem homem. Você acha que a gente pode falar que é por conta disso? Bom, a gente vive uma realidade, uma sociedade machista e, mais uma vez, essa questão da presença da mulher e quando ela acontece, a narrativa dessa mulher depender ali de personagens, né, fazendo ali o papel masculino, a gente tem uma evidência ainda dessa realidade que tem muito a fazer em termos de conquista. O que eu percebo entre os estudantes, por exemplo, de cinema e audiovisual aqui da escola, é uma preocupação em se libertar dessas amarras. A gente tem, inclusive, um sistema que permite a gente classificar o quanto uma obra é problemática nesse sentido ou não. E os estudantes, fazendo ali as suas análises das produções já realizadas, eles conseguem identificar essas questões e, enfim, evitar que aquilo que eles forem produzir reverbere de alguma maneira esse contexto machista. A gente tem uma estudante de cinema que está estudando o gênero terror, especificamente o slasher, e olhando a representação das mulheres nessas narrativas. Então tem todo um cuidado, uma problematização sobre o que já existe, para justamente se criar uma consciência nesses novos profissionais de como romper com este circuito. Então é importante realmente da gente olhar para isso, reconhecer que a gente está imerso nessa realidade machista e que as produções audiovisuais elas merecem ali um olhar mais atento para a questão, para realmente não reproduzir esse tipo de conteúdo. E qual a sua opinião sobre a representatividade falsa, o famoso queerbaiting, que é quando os diretores de um filme, de uma série, dão a entender que vai rolar ali uma história gay e não acontece de fato, e eles usam isso para atrair uma audiência? Isso é terrível, definitivamente é incabível, inaceitável, e a gente tem aí uma questão que joga a favor, que é a questão dessa cultura digital que a gente vive, porque em questão de pouco tempo, sem problemas de fronteiras geográficas, enfim, a gente rapidamente coloca em circulação a nossa voz, contestando esse tipo de iniciativa. E a gente tem ali, em certa medida, uma movimentação, uma postura que pode inibir esse tipo de prática, porque desde o ponto de vista ético é completamente inconcebível. A gente não pode aceitar esse tipo de produção. Estou pensando aqui também no sentido de que quando a gente olha para esse cenário que a gente vive, principalmente ali no entroncamento dos anos 2000 para cá, com o desenvolvimento tecnológico e comunicacional, tanto organizações, empresas e, claro, todo esse circuito da indústria audiovisual mostra para a gente que não há espaço para algo que seja apenas do ponto de vista da conversa, da fala. É cobrada uma postura atitudinal também diante das coisas, uma responsabilidade sobre aquilo que é produzido.
Porque nós temos do outro lado os chamados produtores e consumidores. As pessoas não estão apenas consumindo os conteúdos de uma maneira, de uma forma passiva, mas ao mesmo tempo que assistem, as pessoas jogam com as suas próprias histórias, com as suas próprias experiências e têm esse poder de também promover conteúdos que questionem, que afrontem, que coloquem em xeque posturas como essa. E é justamente nesse movimento coletivo que a gente tem a possibilidade de estancar esse tipo de produção. Ela não cabe. Já deveria ser um capítulo superado, por assim dizer. Quais são as consequências da mídia estereotipar os personagens LGBT? O problema que a gente tem é uma perspectiva enviesada de como as coisas de fato são. Então, a gente não contribui para uma discussão aberta, para uma discussão plural, para uma discussão que realmente valorize a diversidade que a gente tem. O grande problema das estereotipias é a gente geralmente dar um passo além e trazer uma camada que gera a estigmatização, ou seja, características ali pejorativas que são utilizadas para se referir às pessoas. E esse tipo de construção é, no mínimo, perversa, porque realmente a gente reduz, né? A estereotipia é muito isso, é redução do outro numa imagem, num determinado aspecto. E aí é um modo de se aprisionar possibilidades. Então a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito respeito, e as produções, elas precisam ter as pessoas, a representatividade, não apenas nas histórias, nos roteiros, mas principalmente também por trás das câmeras, nas produções, né, na pré-produção, pós-produção, na roteirização. A gente precisa ter uma realidade que de fato seja plural e diversa em todas as pontas dessa grande cadeia produtiva. E isso pode contribuir significativamente para a gente ter obras que respeitem as pessoas de fato, as suas histórias, as suas dores, os seus sonhos. E dessa forma a gente se distanciar justamente de um juízo de valor negativo, de perspectivas reducionistas, que é o que a estereotipia acaba fazendo com as pessoas, né? Reduz até um determinado aspecto, caricaturiza outros, e essa é uma grande questão, esse é um grande problema. O uso de codificação queer, o queer coding, em tipo vilões de filmes infantis, você acha que isso causa mais danos ou benefícios à comunidade? Olha, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente olha para a vilania, né, em animações infantis, a gente olha para um arco temporal. Eu sou ainda do tempo que assistia Pica-Pau, tinha uma série de questões ali politicamente incorretas, e conforme a gente avança dentro dessa produção, a gente também precisa observar os aspectos como eles estão sendo ainda retratados. Porque se não é no lugar do humor, é no lugar da vilania, é isso mesmo que essa comunidade tem de reserva dentro dessas histórias, dentro dessas narrativas? Isso é problemático. Isso mais uma vez mostra o preconceito, o juízo de valor, a discriminação, porque a gente tem, né, uma produção audiovisual é veiculada, é transmitida, é um produto dado. E você circunscrever as pessoas ao humor ou à vilania, sério mesmo isso? Então a gente pode construir um outro tipo de sociedade e trazer outras possibilidades dentro da construção de mundo, de histórias, e contribuir para a gente avançar nessa discussão. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, professora, pela participação. Obrigada a vocês.
Obrigada por ter participado, Rose. Eu gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados e a nossa orientadora, Eide Vargas. Até a próxima edição.